Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em nós, sempre crescendo, sempre abundando, não para o nosso benefício pessoal, espiritual, ou qualquer benefício para nós, mas sobretudo para a nossa edificação espiritual e a edificação espiritual de todos aqueles que estão ao nosso redor, respirando o espírito, da nossa influência, a boa influência que vem de Deus. Amados, hoje, sexta-feira, dando continuidade ao nosso estudo semanal, cujo tema estamos falando sobre a morte e a ressurreição de Cristo, examinando aquele cenário, o cenário onde se encontrava ali o túmulo, onde o corpo de Cristo foi depositado temporariamente. Estamos estudando aí desde o início da semana, o momento em que Maria vai lá para o túmulo, depois Pedro e João, depois Maria se mantém ali, Ontem nós estudamos que logo após Maria enxergar, Maria Madalena, não Maria mãe de Jesus, mas a Maria Madalena enxergar dois anjos, chamados de dois varões, ali dentro do túmulo, um sentado aonde o corpo de Cristo estava, na altura da cabeça, e o outro sentado na altura dos pés, E ela, em seguida, o Senhor se revela para ela, o próprio Senhor Jesus Cristo já ressuscitado, E na última pergunta de ontem, ela se voltou, viu Jesus ali em pé, mas não reconheceu Jesus, Então vamos dar continuidade, a voltar para esse cenário, acompanhar esse diálogo, esse encontro, para a gente tirar aí os ensinamentos para a nossa edificação espiritual e para compreendermos ali, o amor de Deus manifestado na pessoa de Cristo, resgatando não só Maria Madalena, mas a todos, porque Jesus se manifestou a muita gente. Portanto, a 11ª pergunta nos traz aqui o seguinte questionamento: que pergunta faz Jesus a Maria? Essa é a primeira pergunta. A segunda: quem pensava Maria ser aquele homem que ela se virou e viu, Quem Maria pensava ser aquele homem que era Jesus, João 20, versículo 15 diz assim: disse-lhe ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ou nos dias de hoje seria o coveiro, a pessoa que cuida do cemitério, Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, se o Senhor levou o seu corpo embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Olha que coisa, Que inocência, a fala diante de Cristo, diante dos anjos, diante de Deus. Era muito inocente, era muito frágil, era muito pobre a fala de Maria Madalena, E aí, a gente olhando para Maria Madalena, sente até uma certa compaixão dela naquele momento, que não sabia de nada, Ela tinha escutado que Jesus ia ressuscitar, mas naquele momento, diante do sofrimento, a palavra de Cristo parece que havia silenciado na mente dela, na mente deles como um todo, E eles não conseguiam esperar isso diante do sofrimento. Veja como o sofrimento é perigoso, O sofrimento, ele não pode ser maior do que a nossa fé. A fé sempre tem que ser maior do que o sofrimento. Senão a gente cega para a verdade e para compreender as coisas de Deus, E então Maria Madalena aqui, coitada, quando eu olho para ela assim, eu me vejo nela. Eu me vejo porque a Bíblia, a palavra de Deus, me revelou o quanto eu sou débil. O quanto eu, ser humano, sou pobre, o quanto eu sou carente, o quanto eu sou frágil. E quando eu me reconheço nessa fragilidade,
nessa pobreza, aí eu começo a enxergar muitas coisas. A primeira é a grandeza de Deus. A segunda é, reconhecendo a minha condição, perceber que eu não sou maior do que o meu próximo, que eu não sou melhor do que o meu próximo. E aí esse conhecimento me qualifica com a humildade de Cristo, para que eu não me ensoberbeça diante do meu próximo, queira ser maior do que ele. E aí eu aplique a regra, o sagrado mandamento de amar ao próximo como a mim mesmo. É impossível que nós cumpramos esse mandamento de amar o próximo como a nós mesmos, se a gente não reconhecer em nós mesmos essa debilidade, essa fraqueza, né? Quem nós somos. E quando a gente olha para Maria Madalena, tão frágil, fazendo aquelas perguntas diante de Cristo ressuscitado, e ela falando assim, me diga para onde o Senhor o levou. Levou quem? O meu Senhor, que ela disse isso. Então na cabeça dela, o Senhor dela era um corpo morto, né? Na cabeça dela era isso. Por que ela não diz para onde o Senhor levou o corpo de Jesus, o corpo daquele que era o meu mestre? Ela diz, para onde tu levou o meu Senhor. Ela não diz o corpo, né? A gente vê aquela fragilidade, como o ser humano, né, se apega a essas coisas, né? É difícil, o sofrimento cega realmente. E ela pensava ali, olhando para Cristo, estava chorando, né? Os anjos já tinham dito para ela, por que você está chorando? E ela continua chorando. Aí Jesus Cristo agora, falando com ela, fala, né? Como ele dizia para muita gente, né? Não chores, né? Não chores. Agora ele disse para ela, por que você está chorando? Olha a pergunta. Cristo pergunta também para a mulher lá, a viúva lá de Naim, né? Por que você está chorando? Mas não é óbvio, não parece óbvio que eu estou chorando pela morte do meu único filho, né? Ou então, certas perguntas que Cristo fazia, que assim era muito óbvio, mas Cristo não fazia pergunta óbvia. Ele estava fazendo perguntas e fazendo questionamentos para que o homem pudesse refletir no espírito, pensar com a mente, não com o sofrimento, não com o olhar terreno, não com a ótica do homem limitado, do homem débil, mas com o olhar da fé. É por isso que ele pergunta, Maria, por que você está chorando? E qual o motivo do seu choro? Você não tem motivo para estar chorando, Maria, né? Não tem ninguém morto para você estar chorando, não, Maria. Não tem corpo escondido em lugar nenhum, Maria. Maria, não tem corpo morto para você estar lamentando, não. É para você estar rindo, Maria. Você está pulando de alegria. Você está dançando de tanta felicidade, de tanto poder de Deus manifestado na terra. Não é para você estar chorando, não, Maria. É por isso que Cristo pergunta. Ela não sabe ainda, né? E muitas vezes a gente olha para nós mesmos, a gente passando um sofrimento, né? Sem saber o sofrimento que está, sem entender as coisas, né? Aí a gente começa a sofrer, né? Se sentir né? Aquela coisa do vitimista, aquela coisa de sentir o coitadinho, que ninguém ama você, que ninguém lhe abraça, que ninguém se lembra de você, né? O ser humano gosta disso, né? De se martirizar, de se diminuir. O ser humano, exatamente, porque ele não consegue enxergar que durante aquela prova que ele está passando, ele não consegue enxergar a bênção que já está vindo. O Senhor sabe que o Senhor te preparou para cada um de nós algo muito grande. E a gente não consegue enxergar, a gente começa a chorar. Aí o Senhor pergunta, por que você está chorando? Você não tem motivo para estar chorando, não. Você não consegue enxergar que Ele não está aqui porque Ele está vivo, Ele ressuscitou? Por que na sua cabeça só pensa desgraça de que o corpo está morto em algum lugar? Por que na sua cabeça não passa a ideia de que Ele não está, aquele que ressuscitou um monte de gente não pode estar vivo também? Já imaginou? Ela pensava que Jesus era o jardineiro. Já imaginou? Confundir Jesus com um coveiro é algo realmente da nossa debilidade. Quando eu falo aqui,
Sempre que eu falo em Maria Madalena, eu me coloco no lugar dela, eu me vejo. Já pensou eu pensando que Jesus é um coveiro? O que Jesus tem a ver com a morte? Ele tem a ver com a vida. O que Deus tem a ver com a morte? Nada. Ele tem a ver com a vida. Que coisa, né? Pois bem, amados, vejamos e aprendamos que, mesmo até em face da morte, no momento de maior tristeza, no momento de luto e de sofrimento pela perda de alguém que a gente muito ama para a morte, Jesus pergunta: por que você está chorando? Bom, amados, vamos aqui para a nossa última pergunta da lição desta semana, a pergunta de número 12, que nos traz aqui mais um importante questionamento, que diz assim: como se deu então uma revelação de Jesus a Maria, já que ela estava achando que Jesus ali ressuscitado, né, era o jardineiro, aquele que cuidava dos túmulos ali, até porque ali havia um horto, né? Havia algumas árvores ali, era um jardim, e ela realmente entendeu que era um jardineiro ali, né? Então, como se deu a revelação de Jesus a Maria e como Maria reconheceu o seu Senhor, né? O nosso Senhor Jesus Cristo. O texto diz assim, o versículo 16, João 20:16. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, Rabone ou Rabi, né? Ela falava em aramaico porque Jesus Cristo falava em aramaico. Essa era a voz natural de Cristo. Cristo falava com eles em aramaico. Ela não disse Rabi, que seria em hebraico. Ela disse Rabone, em aramaico. Que coisa linda, né? Olha quanta revelação nós temos aqui nesse texto. Jesus, quando olha para uma pessoa que está confusa, uma pessoa que não consegue enxergar com os olhos da fé, porque está em plena prova, está passando pelo teste, e o sofrimento de onde ela saiu permanece na mente dela, porque na cabeça dela morreu, perdi, morreu, eu vi meu mestre todo cortado, eu vi meu mestre sangrar até a última gota. Então, assim, a cena da cruz não saía da cabeça, né, de Maria Madalena, né? O seu corpo debilitado, machucado, aquele era muito forte para ela, né, aquele sofrimento, e aquilo impedia que ela pudesse enxergar com os olhos da fé. A sua mente estava tão embotada de sofrimento, de vozes negativas, que ela havia esquecido as dezenas de vezes que Cristo disse: olha, eu vou morrer, mas vou ressuscitar ao terceiro dia. A voz havia se silenciado. E quanta gente, né, no meio do sofrimento, tem silenciado a Bíblia Sagrada com todas as suas promessas. Aquilo parece que apaga da mente das pessoas, e as pessoas preferem mergulhar no sofrimento do que se lembrar do que está escrito, não é mesmo? Que terrível, né? Toda vez que eu leio aqui, eu não consigo mais enxergar Maria, só enxergo eu, só enxergo a igreja, só enxergo cada um do povo de Deus na terra, né, no meio à prova. E aí, para esse povo, como é que Jesus trata? Jesus tinha dito para a mãe dele, né, Maria, lá na cruz, quando estava pendurado, ele olhou para ela e falou assim: mulher. Inclusive, os próprios dois anjos que estavam agora ali com Cristo, ali no túmulo, os dois também disseram assim para ela: mulher, por que você chora? Mas Cristo não chama mais mulher. Cristo chama ela pelo nome. Chama Maria. A forma como ele fala, a forma doce como ele fala, o seu jeito de falar, a forma como ela ouvia, o jeito de falar. Mas Maria, todo mundo falando Maria é igual. Não. Várias pessoas falando Maria tem um tom de voz diferente. Quando Jesus falou Maria, precisou dizer mais nada. Porque a Bíblia diz que o Senhor, Ele sempre nos chama pelo nome. Olha que coisa linda.
O bom pastor, por exemplo, lá no capítulo 10 de João, no mesmo livro que a gente já leu aqui, já estudamos essa lição, ele diz que ele chega diante do aprisco, né? O porteiro abre a porta e ele grita, chamando as suas ovelhas pelo nome e as traz para fora. As ovelhas conhecem a sua voz. Maria reconheceu a voz de Cristo. E ele as conhece, cada uma delas. Será que Cristo conhecia Maria? Ele não conhecia Maria pelo nome, somente. Ele não conhecia Maria pela sua silhueta, pela sua roupa, o jeito de andar, né? Cada traço da sua face. Não. Ele conhecia Maria muito mais profundo do que eu e você pode conhecer. O Espírito de Deus em Cristo lhe dava esse poder. O poder do discernimento que tem o homem espiritual, né? Que coisa maravilhosa. E ele chama Maria. Isso daqui é como se fosse um grande copo de água para aquele que está sedento após atravessar um deserto causticante. É a coisa mais deliciosa do mundo. Ou um prato de comida para aquele que está 4, 5, 6 dias sem se alimentar. Não importa se a comida está sem sal, não importa se a comida tem muito sal, não importa se ela não está no ponto exato, se ela está muito quente ou se ela está muito fria, não importa. É uma delícia, não é mesmo? Que coisa! Aqui Jesus Cristo está trazendo a água na temperatura certa, aqui Jesus está trazendo a comida a mais gostosa, né? a com mais sabor, a comida na temperatura certa e a mais deliciosa, estando com fome ou não, né? Jesus nos fornece isso. Tudo isso está apenas numa palavra: Maria. Ele não fala mais nada para que ela o reconheça, só isso. Para que Maria o reconhecesse, ele só diz o nome de Maria. Já imaginou o que o amor faz? Cristo tinha dito sobre Maria. Olha, aquele que muito é perdoado, muito ama. Maria havia aceitado o perdão, e o perdão havia transformado a vida de Maria. Ela era uma nova criatura. E agora, quando Cristo diz Maria, abre-se a porta para que todo sofrimento saia, e a mente dela agora seja inundada de esperança, para que os seus olhos espirituais comecem a se abrir, e o Espírito de Deus atuar na mente dela, fazendo lembrar tudo aquilo que Cristo havia ensinado e prometido. Agora ela vai considerar que Cristo poderia sim estar ressuscitado, e não mais que alguém tenha roubado o seu corpo e escondido em algum lugar. Imediatamente ela exclama na língua aramaica, na mesma hora. Se Maria falava em aramaico, por que ela responde em aramaico? Porque nos momentos mais íntimos que Cristo falava com ela, ela em aramaico. O encontro com ela foi lá na Galileia. Lá na região onde a língua aramaica predominava, já que em Jerusalém, onde Cristo estava sepultado ali, né? Um pouco distante de Jerusalém, ali na Judéia, ali se falava o hebraico, né? Uma língua assim, uma língua mais comparada ao aramaico, uma língua mais erudita segundo os costumes religiosos, devido ao templo estar localizado ali. Mas quando ela responde em aramaico, Raboni, ela está dizendo claramente assim, eu me lembrei da nossa intimidade, a intimidade espiritual. O primeiro encontro, quando o Senhor me salvou. Que coisa linda, não é? Que encontro impressionante esse de Maria com Jesus Cristo. Quantos de nós também não gostaríamos de ter um encontro especial assim com Cristo, né? Com toda a nossa debilidade e o poder que há nele, que o Pai lhe deu, todo o poder, toda a autoridade,
possa também nos trazer essa esperança. Abrir os nossos olhos espirituais para enxergar que Ele é o nosso único Mestre.